Welcome all of you to the Sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida. E como sempre, antes de começarmos, vamos ficar uns minutos em silêncio para invocar a presença do Ser Supremo. So welcome all of you to the Values for Life series, the episode 57 on inspiration. And we are so fortunate we have two dear brothers who you all have met before as well. They had spoken on commitment last time. I remember it was in July last year. I was traveling myself. And thank you so much, both brothers, Brother Eric from Canada and Brother Eric Larson from New York. Welcome. Thank you so much. And the audience doesn't need a lot of introduction, but it's my duty to introduce. Desculpa, estava fechado o microfone, eu estava aqui a falar. Então, começar a apresentar o irmão Eric do Canadá, coordenador nacional da região do Canadá. E ele está cerca de 45 anos na meditação Raja Yoga agora. Ele começou a sua carreira como jornalista na televisão do Canadá Nacional. Está em Montreal e abriu alguns centros de meditação em diferentes partes do Canadá. E também temos conosco o Eric Larson, que é de Nova York, Estados Unidos. E ele também é um dos representantes da Brahma Kumaris nas Nações Unidas. Está ligado à parte da liberdade religiosa. Também participa no fórum do Multifé. Também é professor da Brahma Kumaris. E se não tiver em erro, não escuto ele muito bem, mas penso eu que engenharia civil é a área de estudante. E o tema de hoje, eles vão nos inspirar, ou seja, o valor é inspiração. Antes de passar a Cláudia também para a apresentação, e para dar as boas-vindas, apresentar os irmãos a nível de uma forma de poema. Portanto, hoje os dois irmãos vão partilhar a sua sabedoria sobre inspiração, porque a vida alóquica espiritual deles é cheia de transpiração, essa transpiração espiritual. Os seus empenhos não têm nada de expiração. A vida deles deu uma reviravolta por causa de uma suprema hipnotização, ou seja, hipnotizados pelo Supremo. E a vida deles são como flores perfumadas em uma decoração. Isso porque eles estão sempre prontos para a próxima preparação, ou seja, o próprio episódio. Eu tenho experiência disso porque eu envio um e-mail para eles e respondem sempre prontamente. E não importa quem sejam, os seus comportamentos não apresentam nenhuma alteração. E essa é a verdadeira espiritualidade em demonstração. A natureza verdadeiramente altruísta é um exemplo para a futura geração. E todos nós temos que coexistir em harmonia e cooperação. E agora passar para o irmão Cláudio para dar a apresentação. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É muito bom ter dois irmãos a falar conosco hoje, em um momento especial que é a época da Páscoa. E eu penso que gostamos de ver aquilo que os inspira, porque aqueles que têm esses antecedentes cristãos dizem que Judas traiu Cristo
Depois, muitas vezes na nossa vida, há sempre alguma traição. Mas Judas era um bom amigo de Jesus. Então, eu gostava de ver os dois a falar sobre inspiração. Como é que vocês têm inspiração e têm boa fé? Então, isso é algo que eu só espero de escutar de vocês, porque vocês costumam estar tão felizes, de uma maneira fácil, mas também têm coragem de continuar. Os cristãos dizem que, por causa da traição de Judas, é que Cristo se tornou famoso, senão ele não seria crucificado. Então, eu trouxe aqui duas flores. São dois irmãos. Então, e por causa do tempo, eu gostaria de oferecer também um coelho. Mas eles bateram um bocadinho de chocolate, ok? Então, obrigado por estarem conosco hoje. Obrigado. Obrigado, Cláudia. E irmão Eric de Nova York, você tem o microfone fechado. Tem que abrir o microfone. Dá apenas algumas instruções. Palestra. Ao próximo de 1 hora. Aqueles que estão aqui a escutar em português já souberam como entrar aqui na sala? Já sabiam como entrar aqui na sala? Então, muito obrigado e até já. Ok, Eric, agora é a nossa vez. Olá, saudações de Montreal, olá, Nova York. Eu tinha espera que nessa apresentação seríamos traídos e tornarmos famosos nos próximos minutos. Isso assim um grande convite. Vamos ter esperança de não ser crucificados, porque eu tenho que preparar-me para isso. Isso também vai ser minha esperança também. Esse é o fim de semana da Páscoa. E esse sentimento que muitas coisas acontecem em muitas tradições. Então, as coisas. Como é que você se sente estar inspirado nesses dias de hoje? Eu não preparei muito para a nossa conversa, porque eu não tinha esse plano de ter inspiração do ponto de vista de quem foi traído. Então, isso é um ângulo interessante. Obrigado, Cláudia, por nos colocar nessa mudança, por assim dizer, nessa parte de ser traído. Isso pode ser uma coisa inspiradora, ser traído. Então, estou feliz. De qualquer maneira, temos essa oportunidade de falar, porque na verdade eu penso que, eu não sei, mas para mim, há algumas poucas ocasiões que nós podemos dizer que dizemos de esquecer, mas no propósito do tema de hoje, eu posso dizer algumas ocasiões onde, na verdade, aconteceu alguma forma de traição. E algumas um bocadinho amargas. E eu tive as inspirações naquela altura. Então, fui inspirado, mesmo no meu trabalho e no meu coração. Mas eu permaneci inspirado. Então, no início da nossa conversa, eu gosto da época da Páscoa. Se calhar é a minha altura favorita do ano. Eu mencionei a muitas pessoas que, para mim, talvez seja um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Não é tão específico, mas todos os filmes ao redor da vida de Jesus. E eu vi que, normalmente, na altura da Páscoa, eu normalmente assisto com a consciência certa, é claro, mas eu assisto um filme do cristianismo. E recentemente assisti, na verdade, terminei a noite passada,
de assistir um formato da Netflix, que é uma espécie de um documentário, mas como um drama. Então, são passagens, mas por muitos peritos que deram as suas visões sobre aquilo que verdadeiramente aconteceu. Isso tinha a ver com a vida de Moisés. Eu já tinha esquecido um bocadinho. Isso não é uma coisa que está na minha agenda de reuniões ou jantares, que talvez deveria ser um bom momento para jantar com ele, mas eu estava fascinado. Mesmo a vida de Moisés, eu tinha esquecido um bocado sobre ela. Eu estava tentando, e é verdade que quando nós assistimos ou lemos sobre a vida de pessoas como ele, ou Jesus, ou muitos outros, é verdade que nós tentamos ter alguma inspiração e tentamos conectar e ver se há alguma coisa na vida dele que eu sinta inspirado por, ou que me faça sentir como Moisés. Qualquer coisa como a vida dele ser a minha vida, sim. O filme é um filme, certo? Temos Deus a falar com ele, mas ele estava a falar com Deus. E de uma certa maneira eu posso viver a mim mesmo a conversar com Deus regularmente também, mas não é assim tão dramático como aparentemente foi para ele. E ainda ver toda essa geração da Terra Prometida. Você não é o coordenador nacional do Canadá? Então, ir à Terra Prometida. Mas com respeito à fé cristã, eu acho que a beleza de Moisés foi que ele é uma figura no cristianismo, nas religiões, nos livros religiosos, de todas as religiões, ele é a figura principal que está presente nas três religiões principais monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, é uma figura muito poderosa nas três religiões. E ele foi traído mais do que uma vez por pessoas que não tinham fé, ou que a fé tinha sido rompida. E quando ele foi para o Monte Sinai, e ele tem essa revelação de Deus, ele teve que escrever os 10 mandamentos, mas naquela altura, os telemóveis, os smartphones não existiam, nem, e e o tablet dele não é como o tablet que nós conhecemos hoje em dia. Então ele ia levar muito tempo para escrever. Ele tinha que fazer isso tipo com o martelo. Portanto, ia levar tanto tempo. Ele tinha que escrever na pedra, não é? Então isso ia levar muito tempo. E ele perdeu a fé ao descer a montanha. E ele pensou que nunca mais ia regressar. Então, todo esse ouro de um carneiro para criar esse novo ídolo que podia ser adorado em ouro. Então, quando ele desceu, eu digo, com essas tábuas, né, pesadas de pedra, e ele vinha carregar isso não cabia no bolso dele. Mas quando ele tinha vindo, eles tinham começado a fazer adoração a um carneiro dourado, e ele ficou muito chateado e partiu essas pedras. Não era um Samsung, um iPhone. Então ele tinha que lembrar-se o que é que estava escrito. Então dizer apenas que assistir a vida dele inspirou-me no sentido de qual é o meu relacionamento com Deus. E como é que eu sinto que essa fé que ele tinha de ter na sua vida. Então eu sinto que muitos personagens podem nos inspirar, mas eu aprecio essa altura da Páscoa, desculpa. Mesmo a vida de Jesus, quando eu era jovem e assistia esses filmes ainda a preto e branco, uma forma que eu ainda não tinha realizado, mas eu gostava de ser como ele.
exceto naquela coisa dos milagres, que era um bocadinho complicada, mas eu não queria abrir um negócio novo de milagres. E alguém poderia fazer isso, mas a vida de amor, de compaixão que ele tinha, a capacidade de perdoar, a sua mensagem de amor é muito bonita. E eu realizei que toda a minha vida, quando eu era jovem, eu era um católico muito forte. E essa era a figura que mais me inspirava. E mesmo hoje em dia, quando eu assisto esses filmes de Jesus, eu os acho muito bonitos. E você tem algum personagem, com exceção do chocolate de coelho, coelho de chocolate? Um bocadinho sobre Moisés, se eu entendo certo, ele ficou um bom bocado no deserto. Eu já não me lembro quanto tempo exato foi. Sabe por quê? Ele não tinha Google Maps. O tablet que eu utilizava não era, não era um smart, né? Não era esperto, não, inteligente. Ele teve 40 anos, desculpa, 14 anos ao invés de 10 dias, eu não percebi quanto tempo, para alcançar a terra prometida, porque eles perderam a fé. Então eles criaram esse carneiro de ouro e Deus então os castigou. E essa é a forma que eles dizem. 40 anos para perceber. Eu sou quase há 40 anos na Brahma Kumaris. Então esse tipo de pensamento, esses 40 anos ele tinha que saber para onde tinha de ir. Então ficou assim, pensar sobre essa procura dessa analogia de Moisés, mas para mim mesmo, porque num ano eu gostaria de alcançar o meu destino. Então, tirar inspiração sobre isso, eu vejo em duas formas. Uma delas, muito trabalho, e a outra, Baba disse que você será bem-sucedido. Você estará lá. Então, eu vejo que muita inspiração qualquer tipo de história onde alguém utiliza sua força interior para ir para além daquilo que está à espera, é bem sucedido. Então, quando acho que uma equipe de futebol ganha, isso é muito inspirador. Vejo histórias, eu percebi sobre cama. Há coisas que não são esperadas. Eu estava a pensar agora que histórias de desafios ou de traição, dentro disso há uma história que é um desafio, que há desafios, há obstáculos, quer de traição, seja o que for, mas há algo dentro de nós mais profundo, a nível da alma, que é essa memória do sucesso. Então essas histórias ressoam comigo. Eu não sei se eu sou inspirado pelos eventos que estão acontecendo, mas essa ressonância de uma coisa, de uma forma olhar de algo que está acontecendo, que nos traz fora desse sentimento, dessa energia, de algo que seja maravilhoso, quer trazer essa energia que nós podemos utilizar também, que seja inspiradora. E essa inspiração para mim é no sentido de as coisas são garantidas, é quase como um desejo, é um desejo garantido. Quer a energia, o entusiasmo, alguma espécie de poder, quer seja por Deus ou o universo,
ou dentro de mim mesmo, algo que eu consigo alcançar diretamente por mim mesmo e utilizar isso da forma que eu quiser e alcançar chegar ao próximo objetivo, por assim dizer. Então, essa inspiração, na verdade, eu estava a pensar que é um bocado uma base fundamental de todo esse programa dos valores para a vida. Porque eu estava a pensar que é sobre qual é o ponto de partilhar, e as pessoas podiam achar isso uma coisa tão chata, ver, ver a gente a falar o tempo todo, mas provavelmente não, porque nós, nós nos sintonizamos em certas palestras, mas porque eu acho que as pessoas estão à procura de inspiração. Eu fico a pensar se nós estamos a olhar mais para informação ou inspiração. E acho que há uma grande quantidade de informação, mas quando essa informação se torna inspiração, então isso é uma coisa que é muito estimulante. O que seria a vida sem inspiração? Sem nunca ser inspirado? Podia ser muito enfadonha, mas ao mesmo tempo eu acho que isso não permite, e a coisa que não permite que as pessoas sejam inspiradas. Nós ficamos presos. Não haveria um desejo, não haveria essa energia de romper com essa rotina sem inspiração. Eu concordo plenamente que Baba disse tudo. Escutamos as Murlis nesse sentido, toda a analogia que ele nos deu, e nós podemos não entender todo o conhecimento, temos que pensar, as coisas são profundas, mudar, isso dá efeitos diferentes em nós, mas são tais informações que acho que o mundo inteiro está à procura. Portanto, existe o poder para aplicar e mudar as vidas. Então, eu penso que isso é uma coisa muito crítica, no sentido de que eu estou a fazer ou a dizer pode afetar outros. E eu estou a transmitir algo naquilo que eu faço e que é um ponto de uma Murli, ou de ontem ou de hoje, eu não me lembro, que é que você deveria, através do seu rosto, ser capaz de dar uma experiência de Deus aos outros. Eu adorei isso. É extraordinário. Quantas pessoas olham para nós ou para mim e dizem: oh meu Deus, alguém que está aqui que vai ser crucificado em breve. Ele é uma divindade, é um anjo, alguém especial. Mas eu acredito que isso dá uma inspiração. As nossas ações, as nossas palavras são poucas. As pessoas querem mais do que isso. Elas estão à procura daquilo que nós temos. E eu tenho o suficiente que seja evidente em mim que alguma coisa esteja a acontecer que seja atrativa. Então temos que perguntar os pensamentos da Cláudia para mover com relação à traição. Podemos estar sem um bocado do início, mas uma coisa que eu senti foi que há poucas ocasiões, ou algumas ocasiões é que eu senti que a minha amizade, a minha lealdade, o meu amor por alguém, o meu compromisso numa causa profissional não foi honrada e eu fui traído. E assim um bocadinho podia ser devastador de uma certa maneira. Mas por outro lado, a coisa boa sobre essa prática espiritual que foi desenvolvida é entender que se eu me sinto ofendido, de alguma maneira é o meu ego a reagir. Nós sabemos isso. Se eu me sentir ofendido, é o meu ego que se sente ofendido. Então, se eu sinto-me traído, parte de mim é que se sente traído. Mas a outra parte de mim que não se sente traído. Então, onde é que está essa minha parte que não se sentiu traída? Então, considerar que se sentir-se traído
É um belo convite para fazer empenho para encontrar essa parte de mim que não se sente traída. Porque essa parte de mim que não se sente traída, eu penso que isso vem de um sentimento de grandiosidade, um sentimento de fé, um sentimento de uma grande conexão com Deus, onde você sente que eu vou confiar sobre aquilo que Deus pensa de mim e não sobre aquilo que o outro pensa de mim. Então eu vou confiar nos meus propósitos, nas minhas motivações, em fazer algo que eu penso que seja bom, mesmo que o outro não seja, não sinta isso dessa maneira. Então, com esse sentimento de ser traído, não desenvolvemos um certo estado de perdoar, de ter compaixão, de ter empatia ou ter benevolência. Então, são certas qualidades ou virtudes que apenas se tornam mais elevadas que a normal quando elas são usadas por algo que tenha essa magnitude, que é esse sentimento de ser traído. Imagina, você combina com alguém às 3 da tarde e chega às 3h30. Eu não vou sentir-me traído, ele não tem respeito ao tempo, mas não é muito mal. Mas se alguém falar mal de mim nas minhas costas, que vai ter consequências graves, isso já será outra história. Então eu vejo que, para mim, perdoar alguém por estar atrasado é perdoar uma coisa, é perdoar de forma pequena. Mas alguém que me difamou em público ou fazer algo que muda a opinião de muitas pessoas sobre em mim é uma magnitude diferente de perdão. E eu acho que poucas vezes na minha vida que eu posso pensar onde é que eu me senti que foi muito injusto aquilo que a pessoa fez e que basicamente é como foi tipo ser enganado pelas costas. Então isso é tipo esse carregar essa cruz, ou seja, fazer o trabalho, faz o que tem de fazer e diga a Deus para perdoar. Eles não sabem o que eles estão a fazer. Eu não sei se isso é muito, se isso foi muito mal traduzido e na verdade ele disse Deus castiga-os. Mas para Moisés foi dito por Deus, não se preocupe, leve os israelitas para lá e o faraó não vai acreditar. E eu vou castigá-lo de uma forma muito má. Então depende se você está falando com Deus, ficará no Google diferentes tipos de tradutores. Então, esse ser traído é um sentimento final de sacrifício. E para muitos cristãos, é sentir-se traído. Então, é como Deus podia trair. Então, essa dimensão, de uma determinada maneira, isso nos força a ir para o ilimitado. E para o lugar sagrado dos valores, onde não há condições. Se trair meu nome, a minha identidade, todo o meu ser, o nível de perdão, de compaixão que eu tenho de trazer para fora é o mais belo, o mais bonito. A dimensão, eu acredito, é a mais bela dimensão de perdão, de compaixão e de amor que eu posso extrair de mim mesmo. Esse é o derradeiro. Então, sim, vamos ser traídos para que nós possamos finalmente apreciar a cruz do sucesso. Como foi dito, como nós dizemos, você primeiro. Deixa eu ver como é que isso funciona. Você já está nos seus 40 anos, eu já estou quase a sair dos meus 40, mas eu não vejo assim tanta diferença. Talvez essa traição de Moisés tenha levado mais tempo, mas a forma como você está a falar e a forma como eu aprendi,
Quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que é que estão a fazer. E então, isso poderia ser entendido, no meu ponto de vista, como um grande poder espiritual, por ter um entendimento da situação, saber o que está a acontecer e causar não causar um benefício para o eu, mas ser suposto para ver algo mais que esteja a acontecer. Não é bem a mesma coisa, mas eu vejo que quando alguém tem um trabalho, uma dificuldade, e aí é oferecido algo novo, uma nova mudança, e é algo que começa, e eles começam então a caminhar pelos seus próprios pés. Toda a jornada ao longo do ciclo, esse ser traído de forma regular, mas o fato é que eu penso que nós carregamos esse sentido de perfeição e a forma como as pessoas têm de se comportar, e nós então pensamos que as pessoas deveriam se conformar de uma determinada maneira, eles não estão a comportar dessa maneira, então sentimos-nos traídos quer pelo tempo por qualquer outra coisa. Então essa traição é uma coisa que traz de frente os valores. Você se sente traído porque você tem expectativas da como as pessoas deveriam comportar-se para nós. Eu acho que isso é um sanskar, porque quando nós temos, se você quiser, é como um hábito. Nós temos um hábito de que todos têm de comportar-se da mesma maneira. Pacíficos, amorosos, conscientes da alma. Então, é o tipo de estar nessa energia, e quando entre outras situações, os outros não atuam dessa maneira. Portanto, nós não temos o poder para também manter o nosso comportamento. Então, uma forma de olhar para isso é: nós estamos atraindo a nós mesmos. Eu sei que eu posso ser assim, eu devia ser assim. Esse é o sanskar que eu tenho, mas por que que eu fiz isso? Por que que eu, de repente, disse isso ou fiz aquilo? E aqueles que, tipo, fazem coisas sem ser conscientes, é difícil para eles. Portanto, você pode dizer algo e imediatamente você pensa: eu não devia ter feito o diferente, isso foi mal, e é uma espécie de pensamento de consciência a dizer: eu não devia ter feito isso. Você pensa que Jesus sentiu ser traído, ou ele apenas pensou que estava a ser traído, mas não sentiu? O meu entendimento é que ele teve os sentimentos daquilo que iria acontecer, perdão, é porque ele já tinha sido avisado. Nós não recebemos avisos. Nós temos essa experiência no lar, não agora. Você tem um martelo e você coloca a mão na mesa e o martelo na outra mão, e você sabe que você vai utilizar o martelo na sua mão. Não é mesmo que ser crucificado, mas você sabe o que vai acontecer porque você está fazendo para si mesmo. E você bate na sua mão. Mesmo sabendo aquilo que vai acontecer, vai magoar. Então, a responder a sua pergunta, eu não vou experienciar isso em casa de certeza. Ok. Se você sabe o que vai acontecer, mas isso não vai parar que existe dor. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que ele experienciou esse sentimento, mas o sentimento não dominou as suas ações. Então, eu penso, ficou desapontado, mas por ser quem era, ele entendeu. E, na verdade, essa transição no comportamento que eu vi, por exemplo, nas DADs, acho que elas viram cenas que não as deixaram felizes, mas elas acreditavam que sentiam isso, mas elas não permitiam que esse sentimento dominasse-nas. E acho que esse é o tipo de coisa que deveríamos
estar, ou seja, estar no mundo, estar inspirado por certas coisas e encontrar outras inspirações, mesmo que o que esteja acontecendo ao redor de nós, ao nosso redor, aquilo que está nos ser oferecido, possa ser a fonte desse mau sentimento, talvez. Um grande amigo nosso, uma grande amiga nossa, a Denise, ela está em França, ela disse-me, uma vez eu estive com ela, eu senti-me muito humilhado com uma coisa que aconteceu. E ela disse, sabe, Érica, é muito bom ser humilhado, é muito bom, porque isso é uma boa forma de se tornar humilde. E eu pensei, isso faz mais de 30 anos que ela disse-me isso. Eu sempre utilizo isso. E, na verdade, se eu me sinto humilhado, se eu me sinto traído, então uma parte de mim que se sente traída ou humilhada, não é a parte de mim que eu quero ser. Então não está nada errado com outra pessoa. Não tem a ver com outra pessoa, daquilo que ele está a fazer ser errado, mas para mim, ficar nessa parte de mim que se sente traído, eu acho que é errado para mim estar nessa posição. É como você disse, ele pode ter sofrido, mas ele não ficou nisso. Talvez porque ele tenha essa fundação das suas ações. Nós podemos partilhar isso com meus amigos a nível de uma animação e não ter essa pretensão de ser especialista no cristianismo, mas essa conexão muito profunda com um professor de tênis. Ele é um católico muito forte, por assim dizer, fervoroso. É uma grande piada, mas que envolve Jesus. Ele ficou muito ofendido e disse, nunca fale uma piada sobre, uma anedota sobre Jesus. E eu pedi desculpa e nunca realizei que pessoas que ficassem tão tocadas. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que os dois têm bom respeito sobre aquilo que as pessoas... Mas apenas... Às vezes, há pessoas que ficam um bocadinho leves com esse... Porque agora estava falando de Moisés e nariz, a brincar com a palavra Moses e noses. Nariz em inglês. Moisés e nariz. Então, como é que uma pessoa pode querer agora ser traído mais vezes? Você podia organizar mais para que isso acontecesse ou deixarmos isso com drama. Então, vamos regressar para a inspiração, Eric. Eu gostaria de ver do seu lado como é que você entende a inspiração. Em primeiro lugar, qual é a diferença entre ser inspirado ou ser outra coisa diferente, ser motivado, estar animado? Qual é a diferença entre o entusiasmo, inspiração ou algo assim do gênero? Para mim, a inspiração frequentemente é uma resposta que surge e traz-me uma energia mais elevada, ok? Eu faço uma pergunta para que você também pense. Você vai me dar um aviso. Nós tivemos aqui desde o Covid, depois da Murle, das 8 às 8h30, debate, de meditação. E das 6 às 7, temos uma... Tentamos criar experiências desse debate. E eu faço isso uma vez por mês. E achei muito divertido, porque eu não fico à espera da inspiração. Um mês. Quantas horas? Um mês. 3 anos.
Mas esse sentimento de eu tenho uma apresentação, eu tenho de partilhar algo, mas partilhar algo baseado nas experiências e, frequentemente, há coisas que não surgem imediatamente, pelo menos a ideia. Mas hoje, deixe-me combinar dois elementos. E quando surgiu a ideia, foi muito inspiradora. Isso deu uma energia para fazer isso. E esse fim de semana, ao Bate Internacional, para quem não sabe, isso é uma meditação intensa, o Batman. Entrar em meditação muito profunda. Então, tivemos alguns vídeos e partilhamos algo disso. E também trouxe algumas coisas de um retiro que eu estive em Madhuban recentemente. E, na verdade, e uma das tradições da Brahma Kumaris é partilhar umas cartas que chamamos de inspiração, que são as bênçãos. E tudo aquilo que eu dou, que eu toco, automaticamente tem um grande valor. Então, elas têm esse poder. São prendas, são inspirações de Deus, mas são cartas com bênçãos. Então, eu pensei, deixa-me tirar uma fotografia delas e entrarmos nas experiências dessas palavras inspiradoras. E então, combinar isso em dois elementos, estar sentado ali durante uma hora. E foi divertido sentir inspirado, porque você vê coisas novas, você vê coisas em ângulos diferentes, e isso faz com que a sua experiência de vida saia das rotinas ou de alguma coisa estagnada que você possa ter. Então, essa inspiração, eu acho que ela surge quando nós fazemos algo. Por exemplo, eu tenho uma pergunta e penso tanto nela, depois ponho ela de lado, vou fazer outras coisas, e de repente a inspiração parece que para mim é como um universo que está a dar uma visão ou um poder para que as coisas sejam vistas de uma forma bela e fresca. Ok, vou dar tempo para os tradutores respirarem e traduzir a última sentença. Desculpem. Não, está tudo bem. Eu estou a lidar com o tempo. Eu sei o que quer traduzir. Mais de 20 palavras numa sentença é complicado. Eu estou brincando, mas sim, eu percebo aquilo que você está dizendo e eu gostei. E também eu sinto que, aliás, eu gostei muito dessa ideia de que podemos ter muitas fontes de inspiração. E eu penso que, por exemplo, entender o que é inspiração, eu pergunto por que às vezes uma ideia ou uma pessoa não inspira-me, mas ao não inspirar-me ou desinspirar-me, pode desinspirar-me. Eu estava a pensar no fundador, em Brahma Baba, e ele via uma cobra e via inspiração na cobra. E ele via uma coisa e sentia-se inspirado. Acho que era um lince que ele disse. Ou seja, qualquer coisa podia ser uma inspiração. Mas uma pessoa pode olhar para uma cobra e sentir medo. E não sentir-se nada inspirado pela cobra. E uma pessoa quer sair correndo da cobra e vai dizer, isso é mau, isso é perigoso. Ou você olha para a cobra e diz, isso é muito inspirador. Então, o que é que torna as coisas inspiradoras? Então, algumas pessoas podem olhar, e é fascinante, elas podem olhar um dos seres vivos desse planeta, que é o Roger Federer, que é um herói do tênis. Mas se você estiver do outro lado da rede, e você olhar para a pessoa, e você tem que vencê-lo para ganhar o troféu,
você pode lá ver isso não como inspirador. Então, eu fico fascinado por aqui que torna as pessoas, os insetos, as ideias, os objetos. Esse copo de água pode inspirar-me por algo ou não. Então, o que é que o que torna as coisas inspiradoras é esse passo primeiro. Ou seja, permitir que a natureza seja inspirada. Isso é como um bocadinho de interferências. E aí eu não deixo que aconteçam as inspirações. Sim, é um padrão mental. Ser capaz de utilizar o que aparece diante de si, que pode ser um hábito, pode ser uma prática, pode ser uma disposição, e também poderia ser um desejo, consciente ou inconsciente, de querer experienciar uma coisa qualquer. Por exemplo, quando você mencionou o fundador da Brahma Kumaris, o primeiro professor Brahma Baba, porque ele estava sempre a pensar sobre algo e queria ir no entendimento mais profundo. Então, um padrão mental que ele via tudo como uma inspiração. Ele tinha essa capacidade de mudar um objeto comum que estava diante dele mesmo. Então, ele tinha essa flexibilidade da mente para ver isso de uma maneira diferente, de uma outra forma. Então, nós somos capazes de ter essa consciência, porque de outra maneira, olha o mundo ao meu redor. E o que eu posso ver? Eu vejo através de uma janela aqui, estou olhando para fora. É um dia claro. É um Windows da Microsoft, não, uma janela de vidro. Então pode estar com nuvens fofinhas. Tenho aqui um vidro. Posso ver rostos felizes. Então, ninguém vê provavelmente as coisas que eu estou a ver. E se calhar nem conseguiria explicar isso para alguém. Mas eu, se calhar um dia eu vou tentar fazer isso. Mas eu penso que esse padrão mental que nos permite ver e ser inspirado. E eu acho que é possível para as pessoas. Às vezes é difícil estar inspirado porque não está na sua natureza pensar dessa maneira. Então eu penso também que para mim a inspiração está conectada sobre aspiração. Não sei se está certo em inglês, mas sentir-se inspirado, você ter essa aspiração. Eu acho que isso é baseado no ego. Se a minha aspiração for bombear o meu ego, então a minha programa mental vai ser de comparar, competir, de queixar-se. Em inglês seria ter os grandes Cs, os Cs de cânceres. Porque quando eu vejo através da perspectiva do meu ego, estou a comparar muito rapidamente, ao invés de admirar, de louvar, ou de ser inspirado. Ou seja, olhar sem comparar. Então, ter uma atitude com menos comparação, ter uma atitude com menos ego. Então, a aspiração é conduzida pelo meu ego. Então, a forma do padrão mental, portanto, eu estou a comparar ou admirar, eu estou a competir em vez de cooperar, estou a queixar-me em vez de louvar. Então, para mim, eu acho que isso é um grande obstáculo para ser inspirado, porque se eu vejo que a minha aspiração não está a ser conduzida pelo ego, então eu vou olhar as coisas de forma diferente. E eu vou ver que a beleza daquilo que nós estamos aprender, não será a terra prometida como no caso de Moisés, mas eu penso mais a nível metafórico, por exemplo. Canadá é a terra prometida de qualquer maneira, portanto não tem que ir a Nova York, essa é a velha.
Então, aqui estamos na Terra Prometida. Eu não vou a algum lugar, nenhum lugar fisicamente, mas mentalmente eu tenho que avançar, seguir para frente para algum lugar. Então, qual é a minha aspiração para o futuro? Então, eu gosto de ter essa aspiração que é guiada por Deus, que pode ser também Jesus ou Moisés. Então, se a minha aspiração é nobre, se é sagrada, se é divina, então essa aspiração refina as minhas inspirações, porque são essas inspirações que vamos fazer avançar. Por exemplo, se eu quiser jogar melhor tênis, continua a ser uma aspiração, mas é um bocadinho diferente. Aqui é outro C, como nós estamos a falar nessa lista, que é estar fechado, closed em inglês. Então, quando nós pensamos que nós sabemos coisas, pode haver arrogância fazer parte disso, e não estamos abertos. Eu sei de coisas. Então, a inspiração não vai surgir. É uma espécie de um bloqueio. De ver algo novo e sentir algo novo, porque você sabe tudo. Então, se você se fecha para outros pontos de vista ou outras formas de ver, eu não vou ver nada diferente. Então, pode estar lá o ego, pode estar uma variedade de padrões mentais que limitam a nossa capacidade de ser inspirados. E então, olhar para nós mesmos, ver essa tarefa, se você quiser, essa energia de querer ver o mundo de forma diferente. E talvez algumas analogias e algumas ideias que possam permitir que isso mude. Mas estar fechado por ter essa arrogância, esse ego, e que você não pode me dizer nada. Então, isso para mim parece ser agora um bloqueio a esse poder da inspiração. Então, eu penso que é interessante quando nós, pelo menos para mim, quando eu pergunto-me se eu estou a utilizar a inspiração como uma virtude, porque às vezes isso é interessante, utilizar essas palavras como uma virtude, como inspiração, ou ser inspirado como uma virtude. Eu estava a pensar que se utilizar o poder dos valores é que nós não utilizamos. Então, você está apontando para mim? Não. Você está aqui ao meu lado no ecrã. Eu estou apontando para mim. Eu também estou falar comigo, mas estão aqui dois Erics. Então, às vezes nós sabemos o valor da virtude, mas nós não estamos a utilizá-lo. E é como no caso de defender aquilo que estou a lembrar, de defender. A Brahma Baba foi difamado. Não é defender, é difamado. E como ele mudou? Jesus foi difamado. E como ele se comportou, como você disse, ele utilizou esse padrão mental para atuar. Diferente, mesmo sabendo que estava a ser difamado. Portanto, utilizar as inspirações para avançar. Porque o poder de ser inspirado é uma coisa que nos dá uma força que nos permite fazer algo, que avancemos. Então, para mim, uma das coisas mais inspiradoras, ou a pessoa mais inspiradora, não sei se é a mesma para si, a Dadi Prakashimani. Eu sei que é para si também. Nós não conhecemos Brahma Baba, o fundador da Brahma Kumaris, mas conhecemos a Dadi Prakashimani. E foi na mesma altura que você também, na altura, na década de 80, ela era que estava em frente, uma grande líder. E eu decidi que eu não estava aí rápido o suficiente e eu utilizava ela muitas vezes. Era quase como uma anedota, como estava ali a contar no tênis. Eu estava a jogar tênis e não estava a correr naquele dia, estava cansado. Não estava a jogar bem. E, na verdade, eu disse a Brahma, que é normalmente aquele que eu chamo permanentemente quando estou em problema, e eu disse, por que você não tenta ganhar os próximos pontos? E eu perdi os 5 pontos.
E eu disse, Brahma, você é muito mal, você não é bom em tênis. Desculpa. Volta outra vez pro banco. Isso não é uma coisa sua, tá tudo bem. Mas eu recordo, por uma razão estranha, a Dade Prakashimani era um jogo da mente. E eu disse para Dade na minha cabeça, e como você é? Você é bom no tênis? E eu imaginei ela, ok, tente ganhar os 5 pontos. E, honestamente, eu ganhei os 5 pontos a seguir. E eu disse, Dade, você é mesmo muito boa. E eu tive a brincar com essa ideia algumas vezes. Mas o ponto para mim foi ter criado essa ideia de que talvez, quando as coisas correm mal, se eu lembrar-me dela, do seu sorriso, da sua atitude, do seu amor, isso ajuda-me a ser melhor. E depois eu fui descobrir que, sim, por exemplo, fui convidado a partilhar, e antes de partilhar, apenas imagino ela próxima de mim. Eu olho para ela, e eu recordo-me de como ela costumava trazer leveza, uma animação, mas ao mesmo tempo essa retidão. E eu realizei que sim, eu deveria utilizar mais as inspirações de forma prática. Nós louvamos tanto almas como Jesus, Brahma, Dadi Prakashimani, mas para além de louvá-los, eu estava a pensar, eu devia, ou seja, adorar, utilizando a inspiração para transformar praticamente a minha atitude. Portanto, encontrar a inspiração como uma virtude quando ela é utilizada. Portanto, eu vejo a virtude quando ela é posta na prática. Então, a especialidade torna-se a minha especialidade também. E isso é que permite que eu consiga roubar a especialidade dos outros de forma legal. Será que ela está aqui? Ela está aqui a dar um drice agora. Ela está mesmo sentada aqui próxima de mim. Ela está aqui. Ela está sempre aqui. É que essa que está no meio. Está pleno de inspirações. Ela inspira-me. E essa daqui sempre está sempre a alertar-me. E essa leva-me para além da inspiração e de chamar a atenção. Mas a Dadi Prakashimani, ela está sempre atrás de mim. Elas estão sempre atrás de mim. Não, ou ela. Não. Acho que é ela. Você acredita que já estamos aqui a falar há 1 hora? 50 minutos. Já falamos de tênis. Isso inspira-me muito, Eric. Você inspirou-me muito. Eu tenho outra pergunta para sua inspiração. No início, frequentemente estavam envolvidos no sábado à noite a falar sobre a mesma coisa. Eu reparei que eu tive a ver que aquilo que inspirou a si, o que é que podia ser mais? As flores trazem uma energia de inspiração, ou o chocolate, ou o chocolate, o coelhinho de chocolate. O que é que você prefere pensar? Quais são as qualidades que surgem disso? É verdade, hoje é sábado, para aqueles que estão a escutar, daqui a 200 anos, em 2224, hoje sábado, sim, tivemos uma conversa, vou ter uma conversa com a Dini Morini de Nova York, e eu acho, sim, muito inspirador, porque as flores e o chocolate normalmente são o início e o fim. Isso é uma inspiração. Conforme você fala, e só tentar ver as coisas. Você tem que levar a câmera para a planta de jasmim que está ali. E está mesmo por trás da parede, atrás desse pôster. Eu te digo que essa é a minha inspiração. E também, próximo disso, você tem uma árvore de chocolate. Então,
Hoje você pode ter aqui uma planta inteira e esse coelho de chocolate da Páscoa. E podemos horas a fazer isso. Eu vou ver se essa inspiração se torna uma realidade. Eu liberto esse pensamento, eu solto esse pensamento. Ok. Ao nível científico, para mim, a minha maior inspiração vem normalmente quando estou no duche. E é verdade. Há uns anos atrás, eu li um artigo científico que dizia porque as pessoas têm grandes ideias no duche. Manoj bem, como médico, devia fazer alguma pesquisa sobre isso. Mas eu li um artigo que a água, quando vem na cabeça, ela estimula parte do seu cérebro que engatilha algo que para pessoas que são sensíveis, isso cria um estado mental que é muito aberto à inspiração. E tudo aquilo que eu digo, partilhar para uma pessoa numa palestra e dizer assim, mas primeiro você tem que tomar um duche. Mas por quê? Porque tem que me preparar. Então, mesmo num duche, estou à espera de uma frase que surja. E, na verdade, essa linha, essa frase, ajuda-me a atravessar uma grande partilha. Portanto, a inspiração é muito poderosa. Eu acho que Manoj pode ser inspirado ou respirado ou inspirar as pessoas sem alguma pergunta para os duplos Erics. O número de participantes tem aumentado, portanto, tem tudo sido inspirador. Tem aqui algumas perguntas. A primeira pergunta, na verdade, você já disse a diferença entre inspiração e motivação. Já sabemos isso. Mas uma da pergunta é no local de trabalho. As pessoas não apreciam-me. Então, não me inspiro. Então, eu sinto que tenho que ir embora e não me sinto bem cuidado. Como é que eu posso me inspirar? Algum método? Avançando com a pergunta, a inspiração é utilizada para quê? É utilizada para o trabalho, para os relacionamentos, ter algo novo? O que é que ele vai fazer com essa energia de inspiração? Provavelmente você sabe a resposta disso ou não. Eu acho que tem a ver com o local de trabalho. Porque se você estiver numa situação que não é inspiradora, você pode olhar para fora e criar algo dentro de si e utilizar essa energia, talvez para estar apenas feliz. E se eu escutei a questão de forma correta, porque estava a traduzir em francês na minha pequena cabeça, ele disse ele não aprecia no trabalho e ele não é inspirado. E se inverter a dinâmica, podia ser muito melhor. Não espere ser apreciado, mas comece a encontrar formas de ser inspirado. E se você ficar inspirado, se calhar as pessoas vão começar a apreciar de uma forma melhor. Então, minha visão pessoal para isso é que eu sempre disse que, para mim, a minha vida espiritual e a minha vida profissional, e eu trouxe elas juntas, mas no final, nos últimos anos do meu trabalho, não havia diferença. Eu não ia trabalhar, eu ia servir. Eu não ia para o escritório. Eu ia para um lugar onde a reuniões ia ser a nível espiritual e no comum também. Mas o propósito era uma coisa. Se o propósito é ter um valor espiritual nisso, então a inspiração que estamos à procura na outra pessoa no trabalho, como é que isso vai me tornar uma melhor pessoa? Todos são inspiradores. Se eu não estiver inspirado com as pessoas ao meu redor, apenas estou a ver apenas um lado da história. Eu não estou a escutar as histórias corretas. Então, nós estamos a ler pessoas de uma forma
de uma lente limitada, diria lentes limitadas, mas fazer a pergunta, encontre mais sobre as pessoas que estão ao seu redor. Alguém tem alguma história incrível para contar sempre. Então, se começar a ser inspirados pelas pessoas, uma é um sinal de que eu estou a funcionar de forma correta. Todos são inspiradores. E se eu não for inspirado por alguém, então há um bloqueio em mim. Eu não estou conectado com a alma. Eu não estou conectado com o ser vivo que está dentro do trabalho. Meu companheiro de trabalho, o meu chefe, o meu empregado, o que quer que seja. Então, ir para além disso. Seja inspirado pelas pessoas. Permita ter tal atitude que as pessoas irão apreciar-me, sem dúvida. Então, ser inspirado pelas pessoas é ver a beleza em cada um. A minha atitude pessoal no trabalho, enquanto coordenar equipa no trabalho por muito tempo, tinha sempre a certeza de dizer às pessoas: aquilo que você está fazendo é tão bom. E eu tentava sempre ver formas diferentes de dizer às pessoas como elas eram extraordinárias. Estava falando como a Denise, como disse, o seu irmão Anthony é uma pessoa fascinante. Ele sempre trabalha em consultor de grandes companhias, fazer dinheiro. E o que você faz, na verdade? Ele disse: eu não faço muito devagarinho. Ele disse isso: eu não faço nada, você tem que fazer algo. Ele disse: Eric, eu entro para dentro dessas salas dos diretores, grandes empresas, grandes reuniões, e o meu trabalho é apenas dizer a todos quão extraordinários eles são, como eles estão a fazer coisas incríveis. E eles pagam meu mês, e é apenas isso que eu faço. Eu digo: uau, esse é um bom trabalho, não é? E ele estava falando sério. Se você elevar as pessoas, eles vão gostar de si. E elevar pessoas, você tem que ser inspirado, você tem que ver algo grandioso neles. Você não pode inspirar alguém se você ver apenas defeitos. Se você ver algo grandioso neles, você os vai inspirar. Então, eu sou inspirado e também vou inspirar outras pessoas. Então, eles vão apreciar. Mas isso é a minha dinâmica no trabalho. Manter as pessoas felizes. No meu coração. Esse era o meu propósito de vida. Ganhar o coração de todos. Todos têm que estar felizes comigo. Mas se eles crucificarem, então está tudo bem. Foi uma bela resposta. Dois inimigos da inspiração. Uma pessoa está dizendo: o primeiro inimigo é o descuido e outra preguiça. Como lidar com esses dois inimigos? Você quer escolher um dos dois ou os dois? Provavelmente são os dois relacionados. Os dois Éricos. É preguiça e descuido. Ter inspiração para mim, eu penso o que é que está a acontecer e aquilo que eu quero. E a resposta tipicamente é: eu gosto daquilo que está a acontecer, então não preciso fazer muito, posso continuar a fazer aquilo que eu estou a fazer. Mas se eu não estiver feliz com isso, se eu quiser outra coisa, então posso começar a ter uma consciência de que eu posso ver algo que essa energia inspiradora poderá dar-me. Então, uma das coisas que é a preguiça, eu sei como isso é, porque às vezes nós ficamos preguiçosos porque aquilo que nós vimos diante de nós é muito, muito grande, é uma grande tarefa. Oi. E nós tornamos essas coisas grandes na nossa cabeça também. Então, são pequenos passos. Fazer algo e fazê-lo sem... por exemplo, todas as manhãs eu acordo cedo. E às vezes eu acordo e salto logo da cama. E às vezes, tenho que tirar os cobertor, tenho que colocar no meu pé direito fora da cama, depois o pé esquerdo, depois tenho que encontrar o chão, ficar de pé, cruzar pelo quarto. E às vezes é muito pesado, faço isso para mim mesmo. Então, ok, deixa-me apenas
E quando eu saí do cobertor, digo, ei, já fiz esse pequeno sucesso. Isso faz com que, faça com que alimente essa energia da mudança. Então, eu posso ser inspirado por mim mesmo. Olha o que é que eu fiz. Olha o que eu consigo fazer. E ainda posso fazer mais. Porque muitas descuido e preguiça surgem por não fazer algo, por não fazer nada. Portanto, temos que agir. Algo tem que acontecer. Se nós agarramos aquilo que nós queremos da mente, isso pode ser suficiente. Aliás, às vezes pode não ser suficiente. Acho que foi o que eu disse. Descuido e pergunto são os dois inimigos principais. Eu dizia que o descuido é a causa de extinguir a inspiração. E a preguiça é a consequência de não ser inspirado. Eu diria que ser cuidadoso para prestar atenção. É fácil ser inspirado se eu for descuidado. É fácil não ser inspirado. Mas a preguiça é uma consequência. Se eu for inspirado, não vai haver preguiça. Eu penso que a falta de inspiração é que me torna preguiçoso. Right. So there's a lengthy question. I'll read it out for you. It's about is there a way of inspiring the younger generation to Há uma forma de inspirar a nova geração com temas sobre Deus e não confundi-los com relação a Deus, porque hoje em dia exposing them to é dito que false beliefs? They get confused. eles ficam confusos quando são expostos How do we impart knowledge em outras with stories rather than histórias stories about bhakti or religion? do Bhakti ou religião. Inspire the younger Como inspirá-los para ir na direção correta? knowing their identity and God, which means giving Saber a verdadeira identidade, ou seja, dar o conhecimento. Eu tive a grande fortuna de ser convidado para ser anfitrião do retiro de juventude na Austrália. E esse foi um dos pontos mais altos da minha vida espiritual. Porque eu pensava que eu não fui lá para. Talvez eu comecei como, ok, eu não sou jovem, uma pessoa jovem mais. Mas o seu entusiasmo, o brilho deles, trouxeram a minha juventude de volta. E talvez porque a minha percepção, claro, mas eu apenas sentir que, ao não ir ter com eles como uma pessoa velha, uma pessoa sênior, ou alguém que tem muita experiência, mudou a dinâmica. E eu senti que estar com pessoas jovens, se eu ser eu mesmo, com meu eu mais jovem, isso criou-se muitas boas conversas, muito mais inspiradoras. Não há nada de errado as pessoas gostarem, os jovens gostarem dos sêniors e das atitudes dos sêniors, mas para mim foi mais um sentimento de regressar à minha juventude. E dizia eles a brincar que eu não queria mais olhar-me no espelho durante 3 dias, para que eu pudesse flutuar nessa ideia que eu tinha voltado aos meus 20 anos. Então eu pensei isso. Mas eu penso que Brahma Baba também era assim. Era como uma pessoa jovem, que estava conectado com os jovens nesse nível. Não sei se essa resposta é clara, mas talvez o outro Eric complete essa resposta. O pensamento que surgiu foi sobre a juventude. Eu penso que geralmente curiosidade, para experienciar coisas. Eu não acho que eles querem ter tipo lições. É diferente da juventude das crianças, porque é uma certa fragilidade. Dizer que eu tenho informação, eu sei o que está certo e estou a dizer a vocês, de vez em quando isso é muito duro, mas a capacidade de ter esse sentido de que vocês estão a obter algo daquilo que vocês sabem, então vocês estão felizes, vocês estão agradados, vocês estão a ter diversão daquilo que eles querem também ter.
E se você tem isso da sua prática espiritual, eles vão ficar mais abertos a isso. Se você não estiver feliz, se você for um bocado frustrado com eles, será que eles estão escutaram ou aprenderam, ficam com raiva deles? Então, esse tipo de comunicação daquilo que você está a dizer não vai ser escutado. Isso não vai ser seguido também. Eu vejo que se formos inspirados ou receber algo daquilo que estamos a fazer, então isso tem que ser comunicado de alguma forma que eles tenham atração para aprenderem mais sobre isso. Não se sintam atraídos. Eu penso que o tempo já está a passar rapidamente, mais uma pequena pergunta. O que os inspira? O que é que inspirou virem a Brahma Kumaris? Aos dois. Para mim foi uma baleia. Uma bela baleia que eu vi nos rios St. Lawrence. Quando tive um contato visual com uma baleia, isso engatilhou algo. Isso traz muitas outras questões, mas é verdade. Quando eu vi a beleza na natureza, eu queria tornar-me puro, como belo como a natureza. E eu penso que a inspiração foi: eu quero ser muito melhor daquilo que eu era naquela altura. E quando eu escutei os ensinamentos da Brahma Kumaris, honestamente, quando eu vi a Dadi Prakashimani, porque ela veio para Montreal, eu estava a terminar o curso, apenas alguns meses ela veio para Montreal. E honestamente, quando eu vi para mim, é isso que eu quero. Eu queria a versão masculina daquilo. Então, mesmo a visão, se fosse a versão feminina, eu também iria ficar com ela. Mas quando eu vi a Dadi Prakashimani, eu disse sim, essa é a vida que eu quero. Para mim, foi entender esse conhecimento que eu nunca tinha escutado antes, mudou a minha perspectiva do futuro. Isso ressoou muito comigo. Esse ser espiritual. Eu também tinha essa fundação cristã, católica, e a Brahma Kumaris deu uma diferente interpretação sobre a alma, que eu não tinha uma alma, que eu era uma alma, um ser espiritual. Isso preencheu-me de grande inspiração para descobrir mais e ver e de tentar descobrir mais o que é que eu podia encontrar. Então, essa consciência, o pensamento, foi um grande sentimento e ainda está cá. Ainda é extraordinário reconhecer como é que eu posso ver a mim mesmo de uma forma benéfica e ser capaz de ter poder para colocar isso na minha vida. Belas respostas, ou seja, grande como uma baleia e ao mesmo tempo pequena como uma alma. Então, nós temos agora alguns sêniores conosco, pacientemente à espera, portanto, o Ashok Mehta, para dar os votos de agradecimento, e também seguido pela irmã Cláudia. Foi um prazer escutar os dois irmãos Erics. Eu entrei só 10 minutos atrás, gostei muito desses 10 minutos e tive muitas visões da vida. Mais do que isso até, eu tomei aqui algumas notas. A inspiração da Dadi Prakashimani, ela inspirou muitas pessoas, tanto na Yagya, mas também na vida normal. O meu primeiro encontro com ela foi quando eu estava a operar a Dadi Gozar. Eu estava vendo um paciente na clínica
Estava vendo um raio-x e, de repente, quando eu olhei para trás, estava a Dadi Jank, com aquela, a Dadi, desculpa, Prakashimani, com sua face inspiradora. E ela disse, você vai operar alguém que eu precisava vê-la. Mas por que que você veio de tão fora, de tão longe, vindo de Montabu? E a resposta foi muito bonita. Ela disse, é a minha amiga mais próxima, foi por isso que eu vim. Eu nem sequer nem conhecia a Brahma Kumaris, não conhecia sequer ela, mas aquele sorriso, a forma gentil com todos, e isso foi a inspiração da Dadi Prakashimani. Mas como o Eric disse, ela foi uma grande inspiração para muitas pessoas. Eu também gostei de uma da resposta, quando ela foi nas Nações Unidas, e um repórter perguntou, um jornalista perguntou quantos seguidores ela tem. E ela disse, qual é o tamanho da organização? E ela disse, não tenho nenhum seguidores, apenas nós somos todos líderes. Isso foi muito inspirador para todos nós. Isso é a qualidade de um líder, de inspirar a todos. Eu penso que essa foi uma coisa que eu gostei muito. E o Eric disse uma coisa interessante. Todos ao seu redor são inspiradores. Então, a beleza dos olhos, a beleza de poder ver cada pessoa, a Baba diz cada alma, ver as suas qualidades. E nós devíamos ter essa inspiração com quem quer que nós trabalhemos. Então, eu penso que isso são uma das formas belas de ver a vida. Com qualquer um que nos encontremos. Baba Hindi disse, Gutta, olhar para o lado positivo. Todos têm alguma qualidade e são diferentes. E nós deveríamos apanhar as coisas belas. Em qualquer organização, nós olhamos. Desculpa, não percebi. E com relação ao descuido e à preguiça, a energia da mudança é que é recomendada. E acho que é muito importante que se você não tem falta de inspiração, se você não tem inspiração, então vai ficar com preguiça. Eu acho que isso também foi muito bonito. Eu penso que tudo dessa conversa foi muito mais inspiradora que os dois irmãos Erics, Canadá e Nova York. Foi uma boa interação. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Mehta. Duplo Eric. Obrigado. Muito obrigado aos dois, Eric. Vocês responderam como com relação à traição, à inspiração, ver esses ângulos diferentes da vida, e é claro, como ter essa inspiração no duche, como o Eric disse. Eu estava a pensar que, por que eu estou a tomar banho e ter inspiração? Eu pensava até que era um bocadinho louca nisso, mas afinal, os cientistas conseguem provar isso. Então, muito obrigado. Foi muito inspirador escutá-los. Não só, e também de escutar de novo, se for necessário, ver todos os detalhes nas gravações e ser inspirado por vocês.
Então, temos aqui dois coelhinhos aqui para inspiração. Muito bonito. They do look like Eric and Eric. I have Eles parecem ser com Eric e com Eric. bow ties or They are the same, but they have different colors. Eles são iguais, mas têm cores diferentes. The other one is in Um está em Montreal e outro está em Nova York. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado. É sempre um prazer estar com vocês todos. really thanks all the Obrigado também a todos os tradutores. speak, but they also speak and they're Mas eles também falam, eles também são inspirados. you know many E é inspirador. E muitos estão a escutar a voz deles. the translator. Obrigado aos tradutores. Thank you so much. And someone in Obrigado. mentioned Sister Alguém no bate-papo também disse is in Boston. da Turquia. She has mentioned Está em Boston agora. her inspiration is there from Archimedes as well. You know, Archimedes, the scientist who discovered the Pythagoras theorem. Acho que ela está falando de algum cientista que está falando do valor de tomar Highlighting that. o duche. Portanto, é uma coisa muito científica. Some final thoughts to think about and be inspired with is I've gone to India a few Eu estive times. na Índia algumas vezes These objects called Shiva lingams. e esses Shivalingas, That they have bad e para mim, in a shower all the time too. ele está sempre no duche também. So he's always inspiring. Ele está sempre sendo inspirado, está sempre inspirado. Shivalinga, maravilhoso. Quick announcements. The Então vamos aos anúncios e também para a fotografia. Ok, obrigado. E depois a seguir a meditação. Yeah, so beautiful. Ok, muito bonito. O que é que eu posso dizer? Foi uma conversa muito calorosa, com muitas visões sobre inspiração. Então, obrigado a todos, aos dois irmãos, ao Dr. Meta, Cláudia. Na verdade, foram muitas visões, por assim dizer. Então, vamos ter um silêncio um retiro de silêncio sobre inspiração. Amanhã, do dia 31, portanto, horas complicadas para Portugal e para o Brasil. E em silêncio podemos também ter mais visões sobre inspiração também. E tudo baseado, essa meditação baseada nos ensinamentos da Brahma Kumaris. Aqueles que são novos poderão achar isso diferente, mas se quiserem ter essa experiência, são bem-vindos. E depois, daqui a uma semana, teremos um workshop sobre inspiração. Vamos ter os exercícios e depois uma conversa. Dia 6 de abril, 3 da tarde de Portugal, 11 da manhã do Brasil. E a segunda hora, vamos ter a irmã Gita e a irmã Anjani, as duas dos Estados Unidos, Los Angeles e Nova York. Portanto, nós já mudamos o horário para a semana, não se esqueçam. E depois, a próxima sessão do Valores para a Vida, a série, vai ser sábado, dia 13, sobre empatia ou simpatia. Vai ser com a Sister Moira, a irmã Moira, da Argentina. E vai ser às 2 da tarde de Portugal. E Brasil, onde é que está o horário do Brasil? Penso eu que será 10 da manhã do Brasil. Agora fica atrapalhado. E aqui estão os nossos sites, endereço de e-mail e os canais do YouTube, onde podem assistir todas as gravações, quer da série do Valores para a Vida, quer dos workshops. Então, muito obrigado a todos. Obrigado aos irmãos Erics. So, are you taking a quick photograph as well? Então, tirou a fotografia. It's a reminder. Many people want to Muitas pessoas be seen with your querem, aqueles que quiserem aparecer na fotografia, têm de abrirem as câmeras.
and with Então, the brothers. com todos os dois irmãos. I got the Ok, já tenho. Obrigado. We'll go in the meditation with both Então agora vamos para a meditação. so Drishti or Como é que somebody vocês else, querem? so Comentário, driste, silêncio. Traduzir olhares é um bocado mais complicado. to commentary on Os both. dois estão em So silêncio. we get both drishti, or I don't know. O driste dos dois. Como é que vocês gostariam? Commentary would be great. Talvez algum comentário? Drishti, Eric. Do driste, Eric. Sometimes Então, às vezes, you just need to visualize a flower in front temos de visualizar uma flor diante de si, to look for inspirations. à procura de inspirações, de beleza. And if I go within, E se eu for mais para dentro look at my own inner world, e olhar para o meu próprio mundo interior, I can see a lot of beauty, eu posso ver muita beleza. as if I was a living flower. E se eu for como uma flor viva, The fragrance of my life, a fragrância da minha vida, the colors, as cores das minhas ações, how do I see myself as a living como é que eu vejo a mim mesmo como uma flor viva a trazer beleza no mundo. And I know that E eu sei que I can see also the defects, eu também posso ver os defeitos, but I make it a conscious choice mas eu posso fazer uma escolha to consciente what is beautiful, para ver o que é bonito, o que é belo, o que é inspirador, knowing that sabendo que how I want to be como é que eu quero ser, will determine how I decide to see. como eu determino como é que eu quero ver. So everyone I meet, Então, quem quer que eu encontre, I will look for beauty, eu vou olhar para o I belo, will look for fragrance, eu vou olhar para a fragrância and I will see greatness. e eu vou ver grandiosidade nos outros. And when I look at myself, I E will quando eu olho para mim mesmo, eu vou ver what is beautiful in the self. o belo que existe no eu. So together, Então, juntos, I see myself and all those. eu vejo a mim mesmo e os outros ao meu redor, I can see a beautiful garden. eu posso ver um belo jardim. I can see how each one Eu posso ver como cada um beauty to the world. traz beleza para o mundo. Om Shanti. Om Shanti. Shanti, thank you so much. Om Shanti. Muito obrigado a vocês os dois pelas partilhas. Okay. Thank you. Om Shanti. Good day. Thank you, Baba. Um dia muito feliz. Om Shanti. Adeus. Stay inspired. Fiquem inspirados. If one is not inspired, are they outspired? São não inspirados a serem inspirados? Não, estão todos inspirados. Todos inspirados. Bye now. See you again soon, everyone. Encontramos em breve a todos. Om Shanti. Om Shanti. Obrigado.